Muito boa noite. Vamos dar início, então, à nossa palestra doutrinária com o tema Há muitas moradas na casa do meu Pai. E vamos começar, naturalmente, com a nossa prece. Então, rogamos à espiritualidade superior, aos bons amigos do plano espiritual, que nos auxiliem, que nos inspirem nessa prece e nessa palestra que seguirá na noite de hoje, que possamos, o mais rápido possível, vencer essa difícil provação que é essa pandemia. Vamos fazer também aí uma homenagem silenciosa, rápida, para todos aqueles que não lograram sobreviver a esta pandemia terrível que nos assola, pedindo aos céus, pedindo à espiritualidade superior, que nos auxilie para que isso possa ser superado o mais rápido possível, para que os efeitos econômicos possam ser mitigados e que possamos, gradativamente, paulatinamente, ir retornando às nossas vidas habituais, mas transformados por essa experiência, uma vez que sabemos, está no livro dos Espíritos, que esses flagelos destruidores, que essas situações que de vez em quando acontecem na nossa orbe, têm a sua razão de ser e também ensejam aí uma transformação coletiva mais contundente, mais rápida. Então, agradecemos a esta oportunidade de, mais uma vez, poder me dirigir aos legionários e a todos aqueles que se interessam pelas palestras espíritas e damos início, então, à nossa palestra propriamente dita. O tema, nós sabemos, é Muitas moradas na casa do meu Pai, que é tratada em profundidade no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. E se baseia numa passagem de São João, que diz o seguinte, né? Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Porque eu me vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido, que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retornarei para mim, a fim de que, lá onde eu estiver, aí estejais também. São João, capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. Muito bem. Então, qual é a interpretação que o Espiritismo dá para essa passagem do Novo Testamento? Nós podemos ter aí duas interpretações para as casas do meu Pai, a morada do meu Pai. Em primeiro lugar, se pode dizer que as moradas do Pai, nessa grande casa celestial, seriam os diversos orbes, os diversos mundos que circulam no universo infinito e que vão abrigar espíritos em diversos estágios de evolução. Esse é, digamos assim, o primeiro enfoque que pode se dar. E também há a possibilidade de se entender que as muitas moradas na casa do meu Pai são os diversos estados do espírito quando ele se encontra na erraticidade. Esse termo, erraticidade, é um termo bem século XIX, é um termo um pouco datado, porque lembra a ideia do espírito errante, não aquele que erra, né, no sentido de se equivocar, mas no sentido de que quem erra porque vagueia, porque não está mais ligado a um corpo material, porque está solto, digamos assim. Seria esse o sentido. Então, quando se fala em erraticidade, está se dizendo justamente o espírito que está desprovido de um corpo material naquela interseção, naquele intervalo entre as reencarnações. Então, basicamente, são essas as duas concepções. Vamos falar brevemente sobre uma e sobre outra. Então, de acordo com o que está no Livro dos Espíritos e também está no Evangelho, a partir do item 3 aqui, desse capítulo 3º, existem diversas categorias de mundos habitados. Há, assim, uma
tipologia dos mundos habitados. Nós temos, em primeiro lugar, então, os mundos primitivos, que seriam destinados às primeiras encarnações da alma humana. E aí nós temos que fazer aquela lembrança, não é? Que, na verdade, o princípio inteligente vem lá dos cristais. O espírito, então, repousa no mineral, desperta no vegetal, se agita no animal, raciocina no homem como angelitude, do átomo ao arcanjo. Né? Então, quando vem o espírito, nós sabemos que há muitas fases de evolução e depuramento espiritual que não se dão no planeta Terra. Então, temos aquelas situações assim que são intermediárias entre o espírito grupo do animal, depois o espírito já individualizado do animal superior, mais inteligente, com instinto já quase chegando a beirar uma inteligência primitiva, e aí nós temos uma série de reencarnações em outras orbes, até se chegar ao estágio luminal. E aí, quando se chega ao estágio luminal, as primeiras reencarnações nessa fase são em mundos primitivos. Né? É uma humanidade ainda muito, muito atrasada, como era, digamos assim, aqui a Terra na época do Paleolítico. Né? Então, temos essa situação. Depois nós temos os mundos de expiação e de provas, onde, em função do mau uso do livre-arbítrio, né, muitas vezes nós ficamos presos a uma situação que os orientais chamam de samsara, a roda das reencarnações. Né? Então é preciso escapar daquela situação e se estar num mundo onde o mal predomina. Então, através da evolução individual, nós obtemos também um progresso coletivo. E tudo isso faz com que o estágio vibracional do planeta possa melhorar e o planeta possa melhorar, digamos assim, de condição, de categoria, deixando de ser um planeta de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração. Processo que nós sabemos bem, a Terra está envolvida agora. Então, nós estamos aí em 200, 300, 400 anos, não é? Em que haverá essa ebulição toda, né? Que já começou. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, atentado das Torres Gêmeas, ao mesmo tempo agora essa pandemia que nos assola, falamos na prece inicial. Então, todas essas questões dizem respeito às movimentações mais atávicas, mais fortes do planeta, que são um prenúncio dessa transição. Então, nós sabemos que, nesta transição, aqueles espíritos mais involuídos, mais atrasados, mais remitentes no erro, não poderão mais estar em sintonia com o plano vibratório do planeta, e se eleva. E, portanto, serão atraídos, não é, pelo padrão vibratório de um planeta ainda mais atrasado, e este planeta, então, os abrigará a partir daí. Porque, mal comparando, ou bem comparando, porque a metáfora é bastante boa, comparem a Terra como hoje uma escola de ensino fundamental incompleta, que vai até a 5ª série. Imagine, então, uma escola de unidocência, né? Só tem aquela professora, né, que está com os aluninhos ali. E por uma questão de mudança etária, a prefeitura da cidade acha por bem que se modifique isso. Acha por bem que é melhor, levando em conta a idade média dos adolescentes ali, que aquela escola se transforme numa escola fundamental das séries finais, então, da 6ª até a 9ª, que você tem professor de matemática, geografia, de biologia, aliás, de ciências, né? Matemática, ciências, português, história, geografia, aquela questão, assim, para quem tem mais ou menos aí uns 10, 11 anos, né? Então, aqueles alunos que não lograram chegar até a 6ª série, estão ainda na 4ª, na 5ª, e estão repetindo de ano, vão ser convidados a ir para uma nova escola, já que aquela vai ser promovida.
vai ter, então, apenas séries da sexta até a nona, com vários professores, com outro nível de dificuldade, com outro enfoque, com outro objetivo. Portanto, não é o que está acontecendo com a Terra agora. Então, existe uma diversidade muito grande aqui na Terra. É uma escola que a gente vê que é bem heterogênea, porque a gente olha na imprensa, olha na internet, parece que alguém está no pré-primário ainda, né? Enquanto que outros estão na primeira série, mal e mal alfabetizando, mal sabem desenhar o nome. Enquanto que outros, não é? Já estão na quinta série, estão querendo aprender mais, né? Sabem tudo, estão querendo ter vários professores, estão pedindo professora, né? Eu queria ter um professor de história, um de geografia, um de matemática, um de português, né? Eu queria poder fazer voos mais longos. Então, para essa maioria, né, que está já com um nível evolutivo mais alto, um nível vibracional mais depurado, está vibrando melhor, né, o planeta, então, vai ser promovido. E aqueles que não lograrem obter esse progresso mínimo para poder cursar essa nova escola vão ser atraídos, então, pelo clima, né, da escola antiga, pela pedagogia da escola antiga, pelos métodos, etc., da escola antiga, só que em outro lugar. Então, é uma questão de afinidade, né? Então, pouco a pouco, esses espíritos estão saindo da psicosfera da Terra e irão, então, encontrar um local que lhe seja mais adequado para o seu nível evolutivo. Então, nós temos os mundos primitivos, né, que já é um estágio já passado da Terra, né, mas agora a Terra, em função do livre-arbítrio coletivo de seus habitantes, está nesse estágio de mundo de expiação e provas, querendo, né, passar para o mundo de regeneração. Aí nós temos ainda os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal, e os mundos celestes ou divinos, que são, digamos assim, o referencial para os espíritos puros, né? Que é o nosso destino, é a nossa meta para daqui a alguns milhões de anos. Então, pode-se dizer que é uma meta de longo prazo. Então, nós estamos nessa situação. Os espíritos encarnados em determinado mundo, obviamente, não estão ligados a eles indefinidamente, nem cumprem nesse mundo todas as etapas da sua evolução. Então, é como está colocado no Livro dos Espíritos, né? Quando a gente vê essa miríade de estrelas no céu noturno que é cada vez menos familiar, né? Porque nós estamos inseridos nesse contexto de vida urbana, de luzes, né? De céu sempre encoberto por poluição, e nós não temos mais o fascínio que exercia o céu noturno sobre o homem primitivo. Não é à toa que se percebeu todos os astros do zodíaco, né, todos os signos, observando o céu à noite, porque se havia mais atenção para isso, para os fenômenos, havia o maravilhoso de forma mais intensa no âmago de cada ser humano. Hoje em dia, nós temos essa concepção de que somos muito senhores do mundo, até que chega uma pandemia como essa, né, um pequeno vírus provocando um estrago tão grande, não só na saúde, mas também na economia e no planejamento de todo mundo, né? E trazendo golpes duros, golpes duros. Hoje mesmo fiz uma audiência e o senhor que era testemunha pediu para falar antes dos demais, me falou que estava muito chateado, pediu desculpa por querer falar antes, porque tinha perdido um filho de 20 anos. Vejam, né? Um senhor mais novo que eu tenho uns 50 anos, mais ou menos, 49, 50 anos, tinha um filho de 20 anos, os quatro da família, né, ele, a esposa e os dois filhos, pegaram Covid, foram internados, e quando ele se recuperou, saiu do UTI, ficou sabendo que o filho não sobreviveu. Então, vejam que situação. Sequer pôde dar, né, aquela despedida que todo mundo, né, dá. Né? Então, já é uma violência o filho partir antes do pai, porque, de certa maneira, acaba subvertendo a ordem natural das coisas, e ainda por cima uma despedida em que, quando ele se acorda, né, da UTI, né, daquela situação bastante
complicada, que é ficar 14 dias numa UTI. Tem a boa notícia de que vai sobreviver, mas tem a péssima notícia de que logo o filho, não sobreviveu. Então, é uma situação muito complicada, que demonstra bem, assim, que muitos karmas bastante elevados aí estão sendo purgados nesse momento para, quem sabe, liberar todos nós que somos mais endividados para esse porvir, né, para essa situação em que o planeta vai se tornar um mundo de regeneração e, portanto, todos nós estaremos mais livres do nosso fardo, do nosso karma negativo. Muito bem, porque todos nós temos karma negativo. Basta olhar a história da humanidade, quem conhece a história, quem gosta da história, com todas as suas grandes tragédias humanas, com todos os seus morticínios, com todas as suas grandes roubalheiras, as suas grandes pilhagens, em todos os lugares do mundo, até nos países ditos civilizados hoje, já houve uma corrupção tão grande ou maior do que a gente vê nos países da América Latina, da África e de alguns países da Ásia hoje. Então, na verdade, todos nós somos endividados, temos, de alguma maneira, contribuído para esse estado de coisas, e estamos aqui colocados hoje para reverter essa situação, não só em nível individual, mas também em nível coletivo. Então, cada vez mais, temos que fazer algo pelo outro, olhar o outro com caridade, com compaixão. Maiormente, uma situação como a que hoje se vê, onde há tantas pessoas com carências emocionais, esse senhor, naturalmente, e carências alimentares muito grandes. Então, é preciso que nós tenhamos essa ideia e essa motivação para ajudar o próximo, porque o próximo nunca precisou tanto da nossa ajuda como agora. Então, nós temos essas situações dessa categorização dos diversos planetas, dos diversos mundos. E nesse nosso mundo expiação e prova, planeta Terra de 2021, assolado pela pandemia, o que nós temos? Temos a necessidade do mal, está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, item 11, do capítulo 3º, vocês podem olhar depois em casa, ou quem já está em casa agora pode até examinar, tá? Item 11, do capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, que no nosso mundo nós temos a necessidade do mal para poder sentir o bem. Da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Isso é muito importante, gente. Mais ou menos serve como um pequeno consolo para esse momento que a gente passa. Porque no nosso atual estágio evolutivo, nós aprendemos pelo contraste. Né? Então, existe uma polaridade. Para nós sentirmos, né, um polo que a gente não conhece ainda, a bondade, o calor, a luz, nós temos que experimentar a maldade, o frio, a escuridão, para que, através do contraste, nós possamos perceber como é bom o outro polo e caminhar em direção a ele. Porque chegar até o outro polo depende do nosso livre-arbítrio, depende da nossa ponderação, da nossa escolha, pelo menos a decisão de caminhar em relação àquilo. Então, estar encarnado com esse corpo físico, com essas limitações, em um planeta de provas e expiações, onde o mal ainda predomina, ou pelo menos está misturado, entremeado com o bem, dessa maneira que nem o yin yang, aquela ideia que nós temos, né, aquela representação dos chineses, aquela situação, né, entremeada, é sempre um impulso para que a gente não queira mais o polo negativo, o polo frio, o polo escuro, e possamos nos impulsionar para o polo positivo, que tem coisas agradáveis, coisas que nos atraem. Então, esse contraste é necessário no nosso padrão atual. E essa é uma das principais razões pela qual a encarnação é necessária. Porque aqui nós temos esse contraste. Né? E nós temos uma tendência a ficar no imobilismo, na inércia. Então, o fato de estarmos submetidos a esses contrastes e também termos necessidades corporais, que o corpo físico nos traz, nos tira desse imobilismo e nos faz caminhar em direção à luz, em direção à bondade, em direção ao calor. Né? Que é a ideia antiga do sol.
representa tudo isso. Bondade, luz e calor. Ainda nesse item 11 do Evangelho, traz uma questão muito interessante. Né? Nos mundos superiores, esses contrastes não são necessários. Lá nós temos a eterna luz, a eterna beleza, a eterna serenidade da alma. E, portanto, não é? Chegar até esses mundos superiores é uma conquista. Porque nada é dado por livre dotação. Né? Tudo é conquistado. Se Jesus se tornou Jesus, foi conquista dele ao longo da sua trajetória. Se Buda se tornou Buda, foi conquista dele ao longo da sua trajetória. Então, gradativamente, nós vamos caminhando, seguindo, digamos assim, os passos desses iniciados, né? Esses grandes mentores, essas grandes potestades, para alçar, então, esse caminho do bem. E aí a gente percebe por que nós somos tão bons assim em pintar os tormentos do inferno. Quem já leu a Divina Comédia, o Dante Alighieri, né? O Dante Alighieri, não sei como é que se pronuncia. Então, o que o Dante faz? Ele tem uma maestria enorme em narrar como é que funciona a descrição dos 7 círculos do inferno, que é uma obra-prima. Tá? Está até colocado já, né, quando Caronte atravessa ali o rio Estige, né, e chega até Hades. Você que entra esse recinto, deixe toda a esperança de fora. Então já deixa, entendeu? Entrever o inferno, que é estar desprovido de tudo, até mesmo da esperança. Então, as imagens da Divina Comédia são impactantes no inferno, são medianas no purgatório. E não tem a mesma beleza poética, a mesma plasticidade no paraíso. Por quê? Porque nós não temos acesso, em função da nossa inferioridade relativa, a essas grandes visões, a esses insights. Nem temos palavras para descrever essas belezuras. Então, está colocado aqui. Ele foi engenhoso, o espírito humano, para pintar os tormentos do inferno. Existe também uma escultura do Rodin chamada As Portas do Inferno, que é assim, depois bota na internet para dar uma olhada. É aterrorizante, até para quem olha na internet fica assustado. Tá? Agora, as portas do paraíso não são tão enigmáticas, não são tão belas assim. Tá? Então, nós temos essa situação que está muito bem colocada aqui pelo Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, item 11. Ele foi engenhoso, o ser humano, então, para pintar os tormentos do inferno e não pôde jamais representar os gozos do céu. E por que isso? Porque, sendo inferior, não suportou senão penas e misérias e não entreviu ainda as claridades celestes. Então, vejam como essa questão é importante. Mas vamos pensar um pouco em coisas boas, tá? Nessa parte final da nossa palestrinha de terça. Eu estou com saudade da Legião, tenho saudade de estar fisicamente ao lado de vocês, vê-los, né, naquelas cadeiras, né? Nossa Legião aí quase centenária, mas o fato é que enquanto essa pandemia persistir, nós temos que preservar, em primeiro lugar, a nossa saúde. Então, os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a calma e o repouso. A alma no sentido de que a alma que obra por si própria para atingir um patamar mínimo de evolução, a ponto de não ser mais um tormento para os demais. Né? Porque não é à toa que o Sartre dizia que o inferno é os outros. Porque realmente muitos de nós se dedicam de uma maneira impiedosa, digamos assim, a atormentar os seus semelhantes. Veja um caso deplorável desse parlamentar, né, desse vereador no Rio de Janeiro, que torturava crianças,
Vejam que psicopatia, que situação horrorosa. Então, uma situação que certamente diz respeito ao mundo onde o mal predomina. Não pode subsistir no mundo de regeneração para onde iremos em seguida, assim que a Terra for promovida. E esse nosso irmão que obra tanto no erro, vai ter que ter uma nova possibilidade aí de se encontrar, né, de encontrar o mínimo de compaixão e uma tolerância mínima, né, em relação a si próprio e em relação aos demais. Então, nesse mundo de regeneração, o homem, a mulher, né, estará livre das paixões desordenadas. Não será ainda o mundo de regeneração, o mundo da felicidade perfeita, mas nós poderemos entrever neste mundo, para onde caminhamos, essa aurora da felicidade, o que é algo bastante importante. Então, concluindo, as muitas moradas na casa do meu pai são, de um lado, os muitos mundos que existem no universo, nas bilhões de galáxias que compõem esse universo, em expansão, cujo limite não se sabe qual é, e que provavelmente não há. E também em outro estágio, os diversos níveis de vibração, né, em que os espíritos se encontram no estado de erraticidade, o que lhe conduz a colônias espirituais mais evoluídas, mais adiantadas, mais confortáveis, ou a urbes bastante sinistras, medievais até, localizadas naquelas regiões umbralinas, de que nos fala a obra do André Luiz e do Chico Xavier. Então, eu acho que nós tivemos aí essa noção bastante panorâmica, claro, né? Uma palestra de meia hora não se poderia aprofundar, sobre o significado das muitas moradas na casa de meu pai. Então, vamos fazer o nosso encerramento. Espiritualidade superior, bons amigos do plano espiritual, muito obrigado pela inspiração que chegou até nós para proferir e para interpretar as palavras dessa nossa palestra doutrinária dessa terça-feira. Por favor, renovamos o pedido para que essa aprovação que todos passemos, que todos estamos atravessando, em maior ou menor grau, com maior ou menor sofrimento, seja superado o mais rápido possível, para que possamos reencaminhar de novo a nossa vida para alguma normalidade, para os níveis de 2019, 2018, e possamos retirar boas lições desse sofrimento, desse padecimento, para que sejamos menos materialistas, menos autocentrados e menos orgulhosos do que costumávamos ser, que possamos olhar para o outro com compaixão e para nós mesmos com um espírito de evolução, de aprimoramento, de ascensão espiritual. Muito obrigado, então, pela presença de vocês e até a próxima oportunidade. Até logo.